Boa tarde. Durante um julgamento, um juiz perguntou a Marsha P. Johnson o que significa o P de seu sobrenome, ao que ela deu sua resposta habitual: Pay it no mind, que em tradução livre seria algo como não se preocupe, fazendo referência ao que se perguntavam sobre ela. Com esse pensamento que começamos o segundo dia de conferência. Segundo Gordon Allport, o preconceito é o resultado das frustrações das pessoas que, em determinadas circunstâncias, podem se transformar em raiva e hostilidade. As pessoas que se sentem exploradas e oprimidas frequentemente não podem manifestar sua raiva contra um alvo identificável ou adequado. Assim, deslocam sua hostilidade para aqueles que estão mais baixo na escala social. O resultado é o preconceito e a discriminação. O preconceito é algo ensinado e aprendido. E eventos como o de hoje vêm para ajudar na desconstrução de estereótipos e estigmas, estimulando um debate saudável e democrático. Sejam bem-vindos ao segundo dia da LGBT Conference. Hoje, estamos aqui com mais de 350 inscritos de 7 países e de praticamente o Brasil todo. Juntos, somos um. Um lembrete: antes da última palestra, será sorteada uma camiseta do Hard Rock Café versão Pride. Então, fiquem até o final, que todos que estão presentes hoje já estão automaticamente concorrendo. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores: o Hard Rock Café Gramado, o Nene Restaurante, a Chocolate Gramadense, o Grupo de Comunicação Acontece, bem como aos nossos apoiadores, a psicóloga neonatal Luísa Volpato, a assessora em Relações Públicas Fabiana Costa, a terapeuta alquímica Adriana Próspero e a Finca Moreno Próspero, por fazer desta conferência uma realidade. Damos início às exposições com o Luiz Maciel e o Gustavo Furtado, casados, viajantes, criadores do Instagram Reservas para Dois e pais da Isadora e da Sara, com o tema Viagens Família, compartilhando experiências. Sejam bem-vindos, Luiz e Gustavo. Oi. Oi. Tudo bem? Estão ouvindo agora? Estão ouvindo. Oi, João, boa tarde. Bom, primeiro para nós é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Esses espaços de discussão, de diversidade proporcionados nesse congresso são extremamente importantes para nós todos, né, nessa busca de autoconhecimento, entendimento e de troca de experiência. Então, para nós é um prazer muito grande estar aqui e a gente já de antemão quer agradecer pelo convite. Eu que agradeço, né, por vocês terem aceitado, né, aberto a mão de um sábado de tarde para estar aqui com a gente. Então, meninos, né, para começar, então vamos ao início, né? Eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente um pouquinho como que vocês se conheceram e como que a relação de vocês foi se desenvolvendo assim com o tempo. Quer falar? A gente tem que discutir aqui quem vai falar, porque os dois gostam muito de falar. Mas desculpa, gente, só para identificar, eu sou o Luiz, ele é o Gustavo. É verdade. A gente se conheceu pela internet, na verdade. A gente se conheceu pelo Facebook. Ninguém estava procurando nada na época, mas a gente acabou começando a conversar pelo Facebook e eventualmente a gente encontrou pessoalmente. Eu brinco que desde a primeira vez que a gente se mandou mensagem pelo Facebook, pelo Messenger, imagina. Nunca mais a gente ficou sem se mandar mensagem, sem conversar, desde o primeiro dia. E aí, à medida que a gente foi se conhecendo, a gente se encontrou, né? E aí, no início, era um namoro à distância. O Gu morava em BH, eu morava aqui em Lavras. Nós somos de Minas Gerais, viu, gente? E aí, um pouco perto de um ano depois, eu trouxe o Gu para cá e não deixei ele voltar mais. E então o Luiz já trabalhava em Lavras como? Então, eu sou professor da Universidade Federal de Lavras, né? Então, a minha possibilidade de sair era mais restrita do que a do Gu. O Gu é médico, então era mais fácil, menos difícil, né, de mudar de cidade. Certo. A gente se conheceu há 3 anos atrás.
Mas Mais de 3 anos já. mais de 3 anos, foi em 2017. E rapidinho eu dei um jeito de vir para cá. Acho que foram 7 meses a distância. E aí depois eu voltei para cá. Olha só. E me digam assim, ambos exercem profissões que, como eu posso dizer, que tem um certo renome público, né? Um é professor universitário, o outro é médico. Isso influencia alguma coisa, ou influenciou, talvez, na forma que vocês mostravam a relação de vocês para o público, de alguma forma, ou de assumir essa relação? Teve algum receio, alguma represália? Assim, vamos contextualizar, porque na verdade a gente tem hoje um Instagram que a gente compartilha as nossas experiências, que é o Reservas para Dois, mas a gente criou ele no final do ano passado, foi em outubro do ano passado. Então, até outubro, a gente não tinha um Instagram aberto, vamos dizer assim, né? Cada um tinha sua página própria, o Instagram fechado, a gente só aceitava as pessoas do nosso convívio mesmo, mas a gente sempre teve uma relação aberta, né? Aberta assim, no sentido, aqui na cidade que a gente mora, é uma cidade pequena, mas a gente nunca escondeu de ninguém e a gente sempre teve muito orgulho disso, na verdade. A gente sempre frequentou todos os locais públicos juntos. Eu era casado antes, né? Então, casado com uma mulher, então todo mundo me conhece na cidade, muita gente me conhece em função do meu trabalho. E aí, quando a gente começou a namorar, depois que eu me separei, claro, né? Eu já estava separado, conheci o Gu depois, e aí eu comecei a namorar ele, ele veio para cá, e desde a primeira vez que ele veio aqui, a gente passou a frequentar barzinhos, restaurantes, sempre com muito orgulho. Eu falo que a gente vive a nossa verdade, e quando a gente vive a verdade de verdade, a gente não tem por que esconder ou, enfim, deixar de viver plenamente, né? E já que tu tocou no assunto, Luiz, me conta um pouquinho como é que foi esse processo de sair de um relacionamento, então, heterossexual e entrar num relacionamento homossexual. Sim, foi uma coisa tranquila ou foi um processo um pouco mais lento? Como é que foi assim? Não sei o que você pensa como lento. Eu demorei 37 anos para chegar nisso. É uma coisa que assim, muita terapia, muita conversa com amigos, com o Gu. Então a Sou gente irresistível aquele, né? a vida ela vai levando a gente por caminhos que a gente às vezes não racionaliza, né? A gente não pensa o que está acontecendo. A gente deixa a vida ir. E foi um processo que, às vezes, quando eu paro para pensar, eu tento entender o porquê disso tudo, né? E por muito tempo eu não entendia, porque como a gente vai naturalizando as coisas, os sofrimentos, os enfrentamentos, e a gente acha que aquilo é normal, que passou, então tá bom. Minha terapeuta fala muito isso, que eu tenho muito essa tendência de eu vivo os problemas e eu luto, mas quando eu supero esses problemas, eu não fico vivendo neles mais. Então, é como se eu não sentisse isso. Então, foi acontecendo, não foi fácil, de forma alguma, não foi fácil, envolvi outra pessoa. Eu, nesse primeiro casamento, tive 2 filhas, então tinha 2 meninas pequenas na história, que são nossas filhas, então a gente pensa muito, né? E foi pensando nisso tudo que, num determinado ponto, eu falei, não dá para eu ficar assim, porque eu estava ficando mal comigo, infeliz e tal. E aí eu resolvi que eu tinha que parar para olhar para mim e pensar nisso e resolver. E aí conheci o Gu, que é uma pessoa maravilhosa nesse caminho, então fica mais fácil. Uma coisa assim que eu lembro desde o início, Luiz, porque quando eu conheci ele, né, eu lembro que eu achei que as meninas eram sobrinhas dele, sabe? No primeiro momento. Vendo as fotos na rede social, né? E aí, depois, quando ele chegou a falar que eram filhas dele, eu fiquei assim, bom, ele tem 2 filhas e tudo, e eu tinha certeza que a gente não ia dar certo. Tanto é que ele fala, desde o início ele me desprezava, ele falava assim, nós não vamos ficar juntos. Não, ele ficava assim, eu quero te conhecer, eu vou pra aí. Eu falo assim, pra quê? Não vai dar certo, vou arrumar problema pra mim. E eu demorei, foi um processo mesmo, eu demorei até para entender os motivos, tipo, eu não consegui entender, porque eu tenho 30 anos e eu me assumi por volta dos 15 anos. E
Essa palavra assumir é difícil, né? É, Mas não tem outra forma de eu explicar. Mas por volta dos 15 anos, então, eu já era... Quando eu conheci o Luiz, eu já era bem, bem resolvido, sabe? Então, eu não conseguia entender como uma pessoa de 37 anos... Eu parei nos 37, viu, gente? Na verdade, eu parei nos 30, então... Eu não entendi como uma pessoa não tinha se resolvido até então, sabe? E aí teve todo o processo de ter... Foi casado, teve 2 filhas. Então, num primeiro momento, foi um impacto muito grande, sabe? Eu achei que não ia dar certo, não ia ser uma coisa que ia para frente. Mas aí a gente acabou encontrando, e aí depois que a gente encontrou a primeira vez, eu falei assim, ah, nossa, eu ia falar um palavrão aqui. Pode falar, é fupo. Na hora que eu tava indo embora da casa dele, né? Eu fechei a porta, olhei na cara dele antes de fechar a porta, falei assim, fu, aí ele, fu, e pronto. Eu falo palavrão, viu, gente? Esse é o máximo. Aí a gente acabou assim, a gente continuou com os nossos encontros e tudo, e a gente Já foi decidiu que era pensando isso na mesmo. vida, já Nós foi vamos estruturando casar, as nós coisas. vamos ter que, eu vou ter que mudar palavras, porque como ele é professor da UFA, ele não tinha como ele sair. Tinha as meninas Tem as aqui meninas também. também, e aí para mim foi muito mais fácil mudar toda a minha vida profissional para cá, sabe? E hoje é até melhor, pra ser sincero, tem mais qualidade de vida. Sim, isso era uma coisa que até que eu ia comentar, que hoje em dia ainda é incomum, né, em relacionamentos homoafetivos, um dos parceiros já ter filhos de outra relação, né? Assim, é um pouco mais incomum. Então, geralmente, o homem gay, a mulher lésbica, ou enfim, a pessoa bi que entra numa relação homoafetiva, não é uma coisa que ela tá muito acostumada, assim, tipo assim, meu Deus, meu parceiro tem filhos de outro casamento, né? Sabe, Mas desculpa, pode não, falar. pode falar. Eu ia te falar uma coisa, João, assim, que a gente estava conversando na hora do almoço, né, pensando na conferência agora, e é legal a gente falar da gente e tal, porque não falar da gente, mas me fez muita falta ouvir algumas coisas, e pro Gu também, durante tudo que a gente viveu, enfim, a gente gosta de compartilhar por isso, e de estar junto com as pessoas, mas uma coisa assim que com certeza vai ser tocada na conferência em vários momentos é o preconceito que existe dentro da gente mesmo e dentro do nosso grupo de pessoas. Eu lembro quando que a gente começou a se relacionar e as pessoas falavam, nossa, mas como assim ele tem 2 filhas? Teve um determinado momento que eu me sentia mal, eu falava, gente, por que as pessoas estão julgando, né, uma situação dessas? Poxa, cada um tem uma vida e a gente tem uma trajetória que vai e é isso aí. Então, hoje não, claro, tá tudo ótimo, lindo. As meninas, elas conhecem o Gu desde o começo. A história deles, 3, entre eles, é linda, sabe? Eu falo que é uma coisa eu não sei quem acredita, eu acredito, mas é uma coisa de maior do que o que a gente vive aqui, sabe? Então, a gente tem que acreditar que é possível, né? E que cada um tem uma história, a gente tem que respeitar e ponto final. Foi difícil, assim, inclusive no sentido, eu no início, eu tinha muita dificuldade para entender, até o próprio Luiz, no sentido assim, eu lembro de me perguntar várias vezes para ele assim, mas você é gay? Ou você é bi? Porque eu ficava naquela... Ele falava assim, tem perigo de você querer ficar com uma mulher? Eu falava, não. Falava assim, nossa, mas foi bem confuso para mim, até hoje. Hoje eu entendo que, na verdade, foi um conflito muito grande que ele viveu durante muitos anos, né? Então, não é... E esse processo de aceitação, acho que é a melhor palavra, né? Reconhecimento, eu acho. É muito individual, né? Cada um tem seu tempo, eu acho. Experiência, né? Cada um tem seu tempo. Inclusive, eu queria saber se as meninas, tá, tiveram alguma dificuldade no início com a inserção do Gustavo nesse seio familiar, assim, porque ou se elas conseguiram entender. Então, a Isadora está com 6 anos, a Sara vai fazer 5 agora em agosto, então elas são bem novinhas, né? Quando eu conheci o Gu, a Sara ia fazer 2 e a Isadora ia fazer 3, elas eram bem pequenas, sabe? E aí, desde o começo... Não falavam direito. Né, a Sara nem falava direito ainda, a Isadora falava tudo errado, era muito bonitinho.
E aí, e elas são muito espertas, né? Porque são filhas nossas. A gente fala isso, não, mas a Isadora veio de outro mundo e a Sara veio na mala junto. Então, elas são muito, muito espertas, muito, muito espertas. Eu não sei o que dizer. E aí, a gente sempre conversava por vídeo. E no comecinho, eu já mostrei ele para elas. Quem é ele? Aí eu mostrei. Ah, e no começo eu falava, ele é o amigo do papai, não sei o quê. E elas já eram loucas com ele. Tio Gu pra cá, tio Gu pra lá. E da primeira vez que ele veio aqui em Lavras, foi a primeira, não foi? Foi. Da primeira vez que ele veio aqui em Lavras, elas ainda moravam aqui, elas se mudaram com a mãe para uma cidade vizinha, que é onde a mãe mora, com a família, enfim. E aí, nós fomos buscar. Eu, por algum motivo, não era dia de eu buscá-las na escola, mas daí eu precisei buscá-las na escola e o Gu estava junto. Eu falei, Gu, nós vamos buscar as meninas. Aí ele tremeu, né? Nossa. Aí eu falei, é assim. Vamos lá. E o Gu, ele é muito ansioso, então ele gosta de estar com as coisas preparadas, e não foi preparado. Eu tinha que buscar, não tinha jeito. Elas estudavam numa escola aqui em Lavras, que é uma escola super tradicional, que eu trabalhei lá durante muitos anos antes de ir para a UFA. Mas eu lembro que eu dormi, cara. Eu tava super cansado. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem de trabalho de Buenos Aires, e aí eu tinha chegado de madrugada, eu acho. E foi uma coisa assim. E você tinha trabalhado também. Eu não lembro direito. Eu lembro que eu vim pra cá morrendo de sono, sabe? Eu não tinha dormido muito bem. Aí a gente estacionou o carro na frente da escola e ele foi buscar elas. E nesse meio tempo que eu fiquei dentro do carro, eu dormi. Eu falei pra ele assim, Gu, fica aí, porque eu acho que se elas te virem assim, eu não sabia a reação, elas eram muito pequenininhas, né? Podia assustar, porque tá acostumada a ver na tela, acha que é de mentira, vai ver ao vivo, não sei o que. Aí eu falei, não, então você espera aí no carro, parei na porta da escola, fui buscar elas, daí peguei cada uma na sua salinha e falei com as duas, né? Falei, olha, tem uma surpresa para vocês no carro. Aí elas, tá bom, o que que é? O que que é? Não, na hora que chegar lá vocês vão ver. Aí fomos andando até o carro, na hora que chegou no carro ele tava dormindo, eu bati no vidro, as duas olharam para ele e já gritaram, tio Gu! Pularam no colo dele, abraçaram, beijaram, e elas não são assim, elas não vão com qualquer pessoa, principalmente a mais velha. Então, foi uma coisa que nasceu naquele dia, sabe? Assim, materializou, né, naquele dia. E desde então, ele sempre presente, participante. É o tio Gu, porque é tio Gu, mas é pai. Elas falam, o tio Gu, eu falo, agora elas entendem mais, a gente conversa, aí elas falam, tio Gu é igual papai. E elas, mas eu sou mais bravo, eu acho. E elas, eu falo para todo mundo que o importante é que elas sempre entenderam de onde que vem o amor, né? Então a facilidade na relação é essa, saber de onde vem o amor, né? E eu sou o que fico dando susto, né? Nossa, é o palhaço, né? Ele é mais bravo, mas ele que assusta elas, põe pra ver filme de terror. Ela fica querendo ver, na hora que começa a mostrar, ela não quer ver mais nada. Veio uma pergunta que eu acho que eu acho que ela é pertinente, que foi do Felipe Bonsanto, que é assim, Lu, você pode falar, porque eu sou íntimo, você pode falar um pouco se você teve preconceito com você mesmo quando você se descobriu? Não tive. Não, comigo não. Eu falo que assim, para mim foi um processo de me conhecer, sabe? De aceitar ou reconhecer a pessoa que eu sou, mas eu nunca tive preconceito comigo, graças a Deus. Eu falo, esse meu jeito, a gente conversou, né, João, algumas vezes, e assim, uma coisa que você colocou, as pessoas têm na cabeça, e as pessoas, eu me incluo nisso, de que assim, agora eu me assumi gay, eu me aceitei gay, eu me reconheci gay, então agora eu vou usar roupinha colorida, vou fazer no seu estereótipos, né, uma coisa ridícula, a gente se prender nesses estereótipos. E uma coisa que sempre foi positiva para mim é que meu jeito nunca mudou. Eu sempre fui do jeito que eu sou e eu não sou um modelo de masculinidade. Eu nunca fiquei reafirmando, sabe, essas coisas de machista. Eu nunca fui isso. Então, foi mais tranquilo. Eu nunca tive preconceito comigo. Eu acho que é interessante a gente falar, voltando à questão das meninas, porque eu acho importante a gente falar sobre isso no início, porque teve algumas coisas que eu também não entendi, que eu falava com ele assim, mas por que você teve filhas? Eu perguntava, você sempre teve sonho de ter filhos? Para tentar entender a história. E eu sou um paizão. E o ambiente que a gente está, o ambiente assim, a vida que eu estava entrando, né?
E aí foi legal, eu acho legal você falar sobre isso, os Eu motivos que assim, levaram. na verdade, Porque ele falava pra mim que no início nunca, não tinha vontade de ter nunca. filho. A gente não pensava em ter filho, né? E eu nunca fui assim, meu sonho é ser pai. E quem me conhece como pai, me ouvir falando isso, assusta um pouco, porque quando eu falo que eu sou um paizão, eu sou mesmo. Se tem uma coisa que ninguém nunca vai me deixar em dúvida na vida, é com relação à qualidade de pai que eu sou. Você pode falar que eu sou burro, você pode falar que eu sou incompetente em alguma coisa, eu posso até pensar. Agora, se falar que você não é um bom pai, isso não cola para mim, porque eu sei que eu sou. Então, as pessoas às vezes assustam quando eu falo que não era uma coisa que eu pensava. Mas minha mãe morreu muito cedo, ela faleceu com 57 anos, e isso foi em 2011. E aí, quando ela faleceu, não sei, me despertou uma coisa, eu falei, meu Deus, eu quero. Pode ser um pensamento egoísta, eu não sei, não parei para pensar nisso ainda, mas eu fiquei com medo de ficar sozinho e de não ter, enfim, não sei, eu me Como senti. se eu penso que é como se fosse uma parte da história dele que estava indo embora e aí ele quis, E eu como que diz, eu quero dar ter continuidade, filhos para né? dar continuidade na E história. eu sempre fui muito envolvido com projetos sociais. Eu sou treinador da equipe de ginástica aeróbica da seleção brasileira, então eu tenho projetos sociais com crianças carentes, enfim, desde sempre. E eu sempre cuidei muito de todo mundo. Eu queria ter a oportunidade de cuidar de alguém meu, entendeu? Meu, né? Não é missão, mas enfim, nesse sentido também. E no início, eu lembro que uma das coisas que mais me fez me encantar com isso foi o fato. Primeiro, é a mesma coisa que me encantou, mas ao mesmo tempo me deixou com muito medo, que foi o fato de ter filhos. Mas eu ficava cada dia mais encantado no sentido assim, de vê-lo como ele era com elas, ele como pai mesmo. Isso sempre foi uma coisa que às vezes eu falo com ele assim, que às vezes a gente discute sobre isso. Nossa, algumas coisas da nossa vida seria mais fáceis, entre aspas, se, por exemplo, ele não tivesse tido filhos, o nosso relacionamento seria diferente, mas talvez a gente não moraria junto. Eu sempre falo isso com ele, porque o fato dele ter as meninas A foi, gente é uma família, foi né? decisivo. Ele foi assim, tinha que ser ele mesmo, do jeito que veio, com a foto completa. É. E me conta um pouquinho assim, eu não conheço Lavras, mas, né, como é que é a reação das pessoas quando vem a família de vocês, assim? Tipo, se vocês saem para almoçar, né, são duas menininhas lindas com dois papais, assim, como é que é a reação da sociedade, assim? Bom, João, eu assim, para ser bem sincero, a gente não preocupa tanto com isso. Então, por não preocupar tanto, a gente meio que vive a nossa vida sem ficar preocupado se as pessoas estão olhando, se as pessoas estão comentando. Eu falo assim, por exemplo, quando a gente entra num restaurante, faz tanto tempo, né? Que saudade. Mas assim, a gente nunca foi te preocupar muito, sabe? Com o que as pessoas vão falar. Então a gente se acontecer alguma coisa de algo, a gente nunca viu. Mas das vezes que alguém chegou para falar com a gente, sempre foram coisas muito positivas, É. principalmente para o Luiz, que né, eu sou um forasteiro, né, praticamente, né, que eu cheguei aqui e conhecia, a primeira vez que eu vim em Lavras foi para conhecer ele, então eu não conhecia muita gente aqui. Hoje eu já conheço mais pessoal, estou morando aqui já faz um tempo, mas para ele foi diferente, porque vários amigos, pessoas que ele cresceram, chegaram para ele e falaram. Para ser sincero, aqui em Lavras, apesar de ser uma cidade de interior, é até mais fácil, porque todo mundo conhece a gente. Então, no começo, eu lembro a primeira vez que a gente saiu para jantar, eu e o Gu só, a gente foi num restaurante bacana da cidade, que é até de uma amiga, sabe? E que é gay também, ela é lésbica, e aí a gente foi no restaurante dela, e é um restaurante que todo mundo vai, e eu lembro da primeira, nossa, eu fiquei assim, eu fiquei muito tenso, porque eu tava com ele, todo mundo estava olhando, mas olhando de curiosidade, sabe? Quem que é o cara que o Luiz está? Então, assim, e aí depois fica sabendo nos comentários, todo mundo, nossa, ele é lindo, não sei o quê. Era curiosidade, era muito curiosidade. Mas com relação às meninas, como aqui as pessoas conhecem, sabem da história, tinham ouvido falar,
foi uma coisa que correu muito, né, assim, pacificamente, mas que todo mundo ficou sabendo, então todo mundo queria ver. E com elas é uma coisa muito tranquila, a gente vai nos lugares, ninguém pergunta nada, todo mundo sabe quem nós somos. Às vezes acontecem situações, por exemplo, quando a gente está em outros lugares, está em BH ou está viajando com elas, as pessoas não sabem que elas são filhas. Então, acha que é sobrinha, ou acha que é alguma coisa. Aqui não, aqui todo mundo sabe. Você vê como é que eu sou. Às vezes a gente, quando elas eram menorzinhas, eu sempre cuidei delas, né? Então, cuidei de fazer tudo. E uma coisa que me matava de raiva, por exemplo, a gente está num restaurante, num lugar, eu ia, entrava com elas para ir no banheiro, levar alguma coisa, aí vinha uma mulher, você quer ajuda? Quer que eu leve? Eu falo, não, me dá eu que vou levar a minha filha, eu vou pôr minha filha para outra pessoa, limpar ela, ver ela sem roupa. E assim, claro, a pessoa queria ajudar, né? Mas acha que a gente... Homem não sabe cuidar, homem não sabe cuidar. Gente, o Luiz faz uma trança invertida. Eu nem sei o nome da trança. Eu cabelo assim, no final, eu fiquei assim. Aí o Diego brincou, faz uma trança. Aí eu dei praticamente um nó, baralhei o cabelo delas. E o cabelo delas é lisinho, é difícil. Não tem jeito para essas coisas, não. Então, já vamos aproveitar que a gente está falando delas, né? E eu vou pedir pro Gabi mostrar as fotos que vocês selecionaram para a gente ver delas e vocês comentarem um pouquinho. Tá. Enquanto ele vai arrumando ali, eu vou uma pergunta. É uma pergunta assim, ó. Se vocês o outro esse arquivo. Aí, ó. Essa aqui. Peraí, deixa eu falar a pergunta primeiro. Não, é só se vocês apoiam ou conhecem algum projeto de adoção para casais homoafetivos. Bom, conhecer algum projeto? Não, a gente não conhece. Projeto não, mas a gente tem um casal de amigos que até participaram de uma live com a gente, o Thiago e o Dani, do Rio, que eles adotaram 2 irmãos e eles participam de projetos. Então a gente acha... A gente fez uma live no mês passado com eles para falar justamente sobre adoção, porque muita gente chega no nosso Instagram, acha que as meninas foram adotadas, e aí a gente resolveu fazer essa live, falar sobre adoção, até para a gente aprender, porque como não foi o processo que a gente passou, a gente tinha dúvidas sobre muitas coisas, e foi uma live super legal. Quem tiver interesse, ela tá salva lá no nosso Instagram. Aí só para vocês saberem, gente, a de vestido listradinha é a Sara e a outra de vestido branquinha é a Isadora. Essa foi a foto que vocês botaram no dia Mundial contra a Homofobia, não foi? Foi exatamente essa foto que a gente Ou no dia não sei. No dia contra a homofobia. Elas queriam fazer um piquenique e a gente inventou um piquenique aqui em casa com elas. Em casa com elas, porque não tá podendo sair. Pode passar, Gabi. Olha essa só. foto foi no mesmo dia. No mesmo dia, A gente foi ver o pôr do sol. Elas chamaram que elas queriam ver o pôr do sol em família. Pode passar, Gabi. Gente, aí elas eram menorzinhas, né? Menorzinha. Foi no casamento da irmã do Gu. Isso daí, no civil, no dia do civil. Foi em 2018. 2018. Foi em junho de 2018. Ia ser no dia do casamento. Da cerimônia. Olha só. Teve festa junina da escola delas. Porque eu acho que você tinha até uma pergunta, né, João, a respeito da como que é na escola, não tinha uma pergunta assim? Tinha, como é que é a relação de vocês, assim, né? Como vocês exercem a parentalidade, por assim dizer. Tudo, a gente vai em tudo, participa de tudo. Até pouco tempo, eu participava inclusive das reuniões de escola, mas de pouco tempo para cá eu achei melhor não, porque tem essa divisão, né, de quem é responsável na escola e tal. Então, para deixar um espaço mais tranquilo de convivência, eu não vou na reunião, mas eu participo dos grupos de WhatsApp, eu sei tudo o que acontece. Nesse momento de pandemia agora, a gente acompanha as aulas, então eu fico com elas. Quando as duas estão em aula no mesmo horário, o Gu tá em casa, ele fica com uma, eu fico com a outra. A gente participa de tudo. A gente faz questão também de estar presente nos eventos delas na escola, porque a gente sabe o tanto que isso é importante para o crescimento delas, né, para elas crescerem e terem a nossa presença nesses eventos, porque então a gente gosta de viajar muito, né? Aí a gente planeja. A gente já mudou a viagem. O nosso cronograma. Uma vez a gente cancelou, a gente tinha comprado
A gente tinha comprado uma viagem para África do África Sul. do Sul, mas aí a gente comprou ela porque tinha visto uma promoção e depois nós fomos conferir as datas. A gente ia voltar para o final de semana do Dia dos Pais, ia dar tempo da gente voltar, mas a gente ia perder o evento na escolinha, sabe? Mas aí deu tudo certo, A gente cancelou e trocou. conseguiu cancelar e comprar outras, justamente para estar presente nesses momentos. Acho que tem mais uma foto, não sei se tem. Tem. Ah, isso é aqui em casa, cozinhando junto, fazendo pizza. Porque a gente adora cozinhar. Então, assim, as meninas, sempre quando a gente está fazendo. Esse aí a gente estava fazendo pizza, elas adoram participar, elas amam nesse caso, é porque faz a massa de pizza, né? Elas ficam brincando de massinha. Não, elas ficam brincando. Mas, então, assim, vocês têm uma convivência bem natural, bem espontânea. Sim, Bem... sim. Você quer saber uma coisa da escola que sempre me matava, agora já não acontece mais? Quando elas mudaram para essa cidade próxima, né? E aí mudou de escola, né? E aí no começo, quando a gente ia buscar para os dias que ficam aqui, porque a gente pega elas todas as semanas, né? Ou no fim de semana ou no meio da semana. A gente não fica longe delas e nem elas da gente, a gente não aguenta. E aí no começo a gente ia buscar, as professoras falavam: ah, vocês vão para casa do papai para passear? E eu falava: não, elas não estão indo passear, elas estão indo para casa. Porque aqui em casa não é passeio, aqui é a casa delas também, né? Então, aqui também tem atividades, elas têm que fazer coisa de escola, elas têm as atividades em casa. Vida normal. Uma coisa que eu sempre falei com o Luiz, que no início eu tinha essa preocupação, sabe? Das meninas, até as próprias meninas acharem que vir para cá era férias, entendeu? Um fim de semana que pode fazer tudo. E eu sempre falei isso com ele, que a gente tem que estabelecer as nossas regras aqui da nossa casa, justamente para elas crescerem sabendo que a gente está aqui para educá-las também, não é só para divertir. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre o que vocês ficaram conhecidos, né, que foi como eu cheguei até vocês. Gabi, acho que pode tirar as fotos por enquanto, tá? Que é, né, a paixão de vocês por viajar, né? Então, quero saber, assim, ó, o que as viagens representam, tanto na vida quanto no relacionamento de vocês. Deixa eu começar? Claro. Eu sempre sonhei em viajar, desde pequeno. Eu sou uma pessoa assim, eu sempre gostei de filme, músicas, então eu cresci vendo Esqueceram de Mim, né, lá todos aqueles cenários em Nova York, então eu tinha um sonho muito grande de conhecer Nova York e eu tinha vontade de fazer intercâmbio. Na época, eu lembro direitinho, quando eu estava no meu primeiro ano do colegial, do ensino médio, eu morava no interior, numa cidade chamada Luz, e eu fui com meu pai numa feira de intercâmbio, porque a gente foi para conhecer alguns programas de intercâmbio, porque eu tinha um sonho de fazer intercâmbio e tudo. Acabou que eu entrei na faculdade e eu fiz medicina, são 6 anos, né, só de faculdade, e acaba que quando você começa a fazer a faculdade, vai mudando, né? Eu não tinha esse pensamento mais tinha vontade de morar fora, mas eu não tinha coragem de parar na faculdade para fazer isso. Então acabou que eu fui viajar, assim, eu acho que eu tinha uns 22 ou 23 anos, não lembro direito mais. Mas aí a gente foi para Nova York, meu primeiro destino, que eu viajei com a minha família. Já começou chique, gente. Meu pai queria fazer uma viagem com nós quatro, eu falei assim, tem que ser Nova York, porque eu quero ir para Nova York e pronto, é lá que eu quero ir. Aí a minha paixão por viagens começou, assim, a partir daí. Depois eu fiz algumas, viajei com amigos, já fiz mochilão com primo, já fiz mochilão pela Europa com amigo. E nesse meio de gostar de viagem, eu acabei conhecendo o Luiz. Né? A gente conheceu, a gente já falou um pouquinho sobre isso. E o Luiz, além dele ser professor universitário aqui da UFLA, ele também é técnico da seleção brasileira de ginástica aeróbica. Então, ele também vive viajando, sabe? Já viajou para mais de 40 países. Desculpa, gente. Foi prender as cachorras. Ele sempre está viajando, está competindo.
Já morei fora. E ele já morou fora também, inclusive ele morou em Nova York. E uma das primeiras viagens que a gente fez foi para Nova York, juntos. Porque eu falei assim, eu já tinha ido, já tinha tido a minha experiência, e ele tinha ido, tinha morado. E tem aquela, sabe aquilo quando você vai para um lugar que você gosta tanto e você gosta de uma pessoa e você quer levar aquela pessoa para você mostrar para ela os lugares que você gosta, os lugares que fizeram parte da sua história. E eu acho que quando isso foi uma das coisas que também, obviamente, me atraiu muito nele, né? O fato de ter esse gosto em comum. Porque eu acho que se ele fosse uma pessoa assim, nossa, eu odeio viajar. Existem pessoas que odeiam viajar, gente, é impressionante. Se ele falasse assim, eu odeio viajar, eu não gosto, eu quero ficar só dentro de casa, ele falasse, nossa, Não ia dar certo. não. É. E como eu tenho uma flexibilidade das minhas agendas, né, do meu trabalho, porque como eu sou autônomo, então eu consigo fechar minha agenda, tirar. Nos meus períodos de férias, de feriado. Eu consegui acompanhar ele no início. As viagens de competição. Foi bom. E aí a gente sempre se programa agora para ter um calendário de viagens, a gente decide quais que a gente vai fazer, a gente olha feriados. Esse ano quebrou a gente, né? Porque a gente tinha feito uma programação toda e a gente só conseguiu cumprir a primeira viagem, que foi no Carnaval. E aí a gente sempre fala, é bom falar da questão do calendário, porque a gente sempre pega o calendário escolar das meninas. Para ver quando a gente não tem evento com elas, né? E quando a gente não vai estar com elas em férias. Primeira coisa que a gente pega para montar nosso calendário de viagens é isso. A gente pega o delas e os finais de semana e os dias que elas vão estar com a gente. E aí pega as agendas de trabalho e a gente organiza isso para fazer viagens nossas, né, de passeio. E quando dá para o Gu me acompanhar ou me encontrar nas viagens de trabalho, daí ele vai e fica comigo. Aí eu estou trabalhando, ele passeia, ele me ajuda. Então, a gente explora bastante isso. E deixa eu fazer uma perguntinha, então, assim, ó, vocês viajaram muito, então, juntos, né? Já. Vocês sempre viajaram como Eu não acho muito, eu sempre não vou é achar muito, pouco. é Eu sempre vou achar pouco. Nunca é suficiente. Mas me digam assim, dos lugares que vocês foram, quais lugares vocês se sentiram mais confortáveis, assim, sendo um casal gay? E quais casais, e quais lugares vocês se sentiram menos confortável, assim, para ser um casal gay? Deixa eu falar dos confortáveis. Tá. Bom, Nova York, sem dúvida. Eu não vou falar Estados Unidos de um modo geral, não, mas Nova York, sem dúvida, é um lugar que você pode ser quem você é, tranquilamente. Pelo menos na nossa experiência, a gente nunca teve nenhum problema. Lá, na verdade, as pessoas são tão, assim, tem pessoas de tudo quanto é jeito. E as pessoas não ficam olhando mais para as outras, sabe? Tá cada um ali vivendo sua vida. Então, foi muito tranquilo. Outro lugar também que a gente foi Tel Aviv, em Israel, que é uma cidade também, é uma cidade, é um dos principais destinos, né, para a comunidade LGBT, e lá você pode fazer, assim, foi muito tranquilo também. Antes de ir, a gente tinha medo sobre a questão da segurança, sabe? Mas lá é realmente muito policiado. Em cada esquina tem um policial, mas isso não quer dizer que. A gente não se sente A gente intimidado, não se né? sente intimidado, entendeu? Ou seja, a gente não se sente realmente seguro. E não que a gente sentiu um pouco, né? Dois lugares que eu me lembro assim bastante, que foi Etiópia e Jordânia, né? Na Etiópia porque a gente sabia que era um país onde homossexualidade é crime com previsão de pena de morte para eles, claro, né? Então a gente já foi assim, nossa, é perigoso. E na Jordânia também, porque países árabes normalmente são mais fechados para esse tipo de situação, né? Então a gente fica mais apreensivo, mas a gente não viveu nenhuma situação, graças a Deus, nenhuma situação que a gente ficou com medo, ou que a gente foi maltratado, nunca, de forma alguma. Mas a gente entende também, João, que eu vou usar um termo que a gente escutou, que nós somos um casal assim, passável, né? Nas viagens, porque as pessoas. Muita gente acha que nós somos irmãos. Muita gente acha que a gente é irmão. Então, assim, as nossas experiências são influenciadas também por isso, né? Não sei se, talvez, porque a gente discutiu isso numa live que a gente teve também.
sobre alguns países que são seguros, outros que não são. E o fato da gente parecer irmão, porque várias pessoas perguntam nas viagens, né? A gente até brinca quando a gente está viajando, a gente fala, será que dessa vez alguém vai perguntar Eles perguntam se a gente é gêmeos. Eu acho que a gente não tem nada a ver um com o outro, mas o povo pergunta e a gente... E é muito engraçado, porque a gente não vê isso aqui no Brasil, né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas conversam. Você tá andando na rua, você pergunta... Nova York, isso é em Nova York. Eu lembro da gente entrar no elevador, a gente estava numa loja de departamento. A gente entrou no elevador, a mulher do nada falou assim, vocês são irmãos? Tipo assim, eu não estou acostumado com as pessoas simplesmente me abordar já com uma pergunta tão direta. Porque... Uma coisa que a gente vai aprendendo de viagem é uma coisa que eu falo pro Gu de Nova York, por ter morado lá e, enfim, as pessoas lá perguntam as coisas e isso não significa que elas queiram estabelecer um diálogo. Perguntam, elogiam, é deles. Isso não é americano, é nova-iorquino. Por exemplo, eles te olham e acham sua blusa legal, ele olha para você e fala, legal sua blusa. E não estão puxando papo, não querem nada. Então, esse negócio do irmãos acontece muito lá. A gente está andando e as pessoas perguntam, vocês são gêmeos? Vocês são irmãos? Até uma vez que a gente falou que a gente não era irmão, e a pessoa simplesmente não acreditou. A gente fala, não, nós somos casados. Ele acha que a gente tá zoando, tipo assim, nós somos casados. Assim, tá, vocês são casados, vocês são irmãos. Inclusive, acho que a gente já podia ir mostrando as fotinhos as outras fotinhas que vocês separaram pra gente ir comentando um pouco. Viagens, né? Alguém comentou aqui sobre Madrid, que também é um destino muito divertido pra comunidade. A gente nunca foi junto, Mas ela realmente Ali também tem uma pergunta se vocês pensam em aumentar a família. Nesse momento, não. Só 4 patas. Eu tenho uma história com essa foto aqui de vocês. Isso é na Finlândia, né? Essa foto eu encaminhei por uma pessoa que eu tô tendo um relacionamento e eu disse assim, olha, eu quero uma foto igual, e daí ela me respondeu assim, olha, é melhor começar a juntar dinheiro. Então foi... E preparar para o frio, gente, porque esse lugar aí é na fronteira com a Rússia, eu acho que foi o frio mais frio que a gente pegou. É muito frio, mas é lindo, né? Olha aí, vale a pena. Gente, que céu, que vista, né? Volta um pouquinho nessa foto, só para eu falar um pouco dela. Essa foto aí, ó, a gente tirou numa ponte. E esse rio que passa embaixo é um rio que corre para a Rússia. E a gente estava na Finlândia, eu vou falar o nome da região, mas eu não sei se é assim que fala, não. Mas escreve Sariselka, que é uma das regiões para poder ver a aurora boreal. E o rolê é no seguinte, né, dessa forma. A gente fica no hotel, a maioria dos hotéis eles já têm preparados a equipe lá do próprio hotel, você contrata esse serviço, né, de procurar a aurora boreal, que eles chamam de caçada aurora boreal, que nem sempre você vai conseguir ver. E aí você entra dentro de uma van e eles te levam para o lugar onde, nas pesquisas lá meteorológicas que eles fazem, é o lugar mais propício de conseguir ver a aurora boreal. Nesse caso aí, a gente teve que viajar mais ou menos 1h30. Foi. 1h30 de carro para chegar nesse ponto aí. Mas assim, vale a pena demais, gente. É uma experiência incrível. Ver a aurora boreal assim foi um sonho que a gente sempre teve. Gente, aí eu fiquei amigo do guia que fazia as fotos para vender. O cara era mexicano, aí eu comecei a conversar com ele em espanhol, ele deu um monte de foto pra gente. Ele é ótimo. E ele segue a nossa página. Esses dias mesmo ele fez uma receita nossa. Ficou amigo. Pode passar, Gabi. Essa foi a primeira viagem internacional que a gente fez juntos. Eu estava numa competição, num campeonato pan-americano em Lima. E aí, quando acabou a competição, o Gu foi encontrar comigo e a gente foi fazer Vale Sagrado e Machu Picchu. Aí é no Machu Picchu. Essa é no Atacama. Atacama. Foi uma viagem super legal que a gente fez com mais 2 casais de amigos. 2 amicíssimas casadas e um casal hétero também casados. E fomos 3 casais para Machu Picchu. Foi uma viagem sensacional. Essa aí foi a viagem que a gente fez para a África do Sul. Essa foto aí foi no safari que a gente fez, que é muito legal. Esses dias a gente até fez um mês passado a gente fez uma retrospectiva do nosso safari. Quem tiver interesse está lá no nosso Instagram. Isso daí é lá no Kruger. E João? Não, que é bem legal a retrospectiva.
Essa viagem foi, sem dúvida, uma das melhores, aquela da África do Sul, gente, porque, assim, é outra realidade, é bem legal. É muito bom mesmo. Esse daí é nosso lugar preferido No mundo. no mundo. Fora a casa da gente, né? Não, mas eu prefiro lá. Mas é difícil, olha pra você ver. É difícil você tirar uma foto sem ter ninguém no fundo, né? Muito cheio. É, olha aí. E, ó, isso daí era bem cedinho, tava vazia a rua. Nossa. Tava Tava meio vazia, cheia, tava. Ai, Essa é em gente, esse aí foi em Petra. Petra. Nossa. Ó, pra subir aí é um perrengue chique, Gente, eu tá? acabei com a minha bota novinha, olha. Destruí minha bota nessas É pedras. tudo pela foto, né? Pra subir aí, você tem que... É meio que um perrengue chique, mas o pessoal lá explora muito o turismo, sabe? Assim, exploram as pessoas, eu penso, né? Nesse É. sentido. Porque Petra, apesar de ser um dos lugares mais famosos do mundo, eles ainda não estão tão... Eu acho que eles ainda não estão tão preparados, assim, para um turismo saudável, vamos dizer assim. Lá eles utilizam muito cavalo como se fosse como burro de carga, E os sabe? guias são meninos, né? E os guias Novos. são crianças assim, crianças mesmo, sabe? É uma realidade bem diferente da nossa, Eu tô né? falando isso porque foi um guia que levou a gente, porque para chegar nesse ponto aí, você tem que subir no meio de umas pedras, sabe? Não é fácil chegar aí, não. Foi um menino que Foi um levou. menino, e assim, bom, essa é a parte do perrengue chique. A gente custou chegar e para descer foi pior ainda. Não, para descer foi assim. Ah, a gente ficou perdido, nossa. Para descer a história tinha dois caminhos. O caminho que descia direto e o caminho que dava a volta para ver mais coisa, né? Claro que a gente escolheu o que dava mais volta e se ferrou porque demorou para chegar e ficou perdido, mas valeu a pena, é lindo, vale a pena. É uma viagem que vale a pena fazer, com certeza. E olha só essa que legal. Essa eu Isso é não na conheço. Noruega. Gente, tem uma curiosidade nessa foto. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês estão vendo escrito aí Vila Velha? Sim. Pois é, eu não sei. Será que ele está se referindo à Vila Velha do Espírito Santo? Olha. Ou tem um país que chama Vila Velha? Porque, na verdade, a gente tirou essa foto aí foi na Noruega, uma cidade que chama Tromsø, que fica... É a cidade mais ao norte do mundo. Que foi nessa viagem que a gente fez, Noruega e Finlândia, para poder ver a aurora boreal. E a gente estava no alto de uma montanha que tem um teleférico que leva lá para ver a vista da cidade. E tem essa plaquinha lá, sabe? E eu achei muito curioso, até hoje não consegui descobrir o que é esse Vila Velha, porque só tem escrito aí países, né? Tirando o Polo Norte, mas... Aqui estão dizendo que é. Mas Mas, tem Havaí também. alguém respondeu aqui que é, mas assim, fonte pode ser vozes da minha cabeça, não sei. Que é o quê? Que é Vila Velha mesmo, do Espírito Santo. Pode ser. Tá apontando para o mesmo lado que o Brasil, né? Então, acho que talvez seja. Tem mais Então, foto ainda? Não sei se tem mais. não sei se tem mais uma. Acho que não. Acho que não. Mas assim, tá tendo muito comentário legal, elogiando a família de vocês e Obrigado. elogiando tudo. E assim, tem só mais uma pergunta ali que foi onde vocês tiraram a foto da aurora boreal mesmo? Ah, tá. Aquela foto que a gente mostrou aqui foi na Finlândia. Na fronteira com Rússia. Para ficar mais fácil, porque esse nome que eu falei é mais difícil, mas chama região de Levi. Tem a região de Levi. É na Lapônia, fica na Lapônia, perto da cidade do Papai Noel. Mas a gente viu a aurora boreal na Noruega também. A gente foi na cidade do Papai Noel, João, levar a cartinha das meninas pro Papai Noel. Elas escreveram cartinha pro Papai Noel, fizeram desenho, e a gente foi na cidade do Papai Noel. Tem foto no nosso Instagram. A gente foi levar, colocou no correio do Papai Noel. Tirou foto, mostrou para elas. Pra gente que é adulto, até pra gente que é adulto, a gente fica emocionado. A gente conversou com o Papai Noel, gente. A oportunidade de levar filhos um dia é legal, porque eles acreditam nisso, né? Então é bem mágico. Não, porque assim, né? Eu também moro na cidade do Papai Noel do Brasil, né? Nós vamos levar elas aí, já estava planejado. Na minha cidade, tu tem Natal por 4 meses do ano, de outubro a janeiro tu tem Natal. Então, assim,
Deus do céu. Mas eu imagino, e assim, ó, meninas, eu quero agradecer vocês de coração Que pela bom. disponibilidade. Foi uma conversa muito legal. Mas Obrigado. Nós eu acho adoramos. tiramos várias dúvidas de várias pessoas, dúvidas minhas que eu tinha sobre vocês. E realmente, assim, vocês são um amor de pessoa. Fiquei muito feliz em poder conversar com vocês. E eu espero Você vocês aqui também. em Gramado numa próxima oportunidade. Só se me Deus levar na quiser. fábrica de chocolate, eu já te falei. Tá bom. Ó, minha mãe tá ouvindo aí em algum lugar, então ó, já fica aí a Já informação quero. para minha mãe, viu? E então, meninos, muito, muito obrigado. Eu que te agradeço, João. Eu agradeço aí todo mundo que participou, que tá aí A gente espera que vocês vendo tenham nosso... gostado É. e que tenha sido legal para vocês e a gente amou. Gente, os meninos, eles se dispuseram, né? Quem quiser perguntar alguma coisa, perguntar aí direto por direct no Instagram deles, que é @reservas para 2. Não é para, viu? Porque tem gente que põe para e não acha. Reservas para Eu 2. vou escrever aqui no... E reservas no plural, isso mesmo. Reservas para 2. Então, daí quem mandar a mensagem para eles, eles vão responder. Eles são um amor. São diva acessível. A gente às vezes demora, porque às vezes está muito enrolado, mas a gente responde todo mundo. Então tá, meninos, muito, muito obrigado. Tenham um ótimo sábado. Obrigado Obrigado. para vocês também. Boas A gente palestras aí. Boa conferência. Muito, muito obrigado, viu?